Boa noite, já vou começar parte 6 do nosso estudo de Cartas aos Hebreus, ia falar Deuteronômio. Carta aos Hebreus, capítulo 9, parte 6. Coloquei aqui até fixado para quem estiver entrando ao longo da explicação aqui no Instagram, saber o assunto que a gente está falando hoje, que eu não consegui divulgar, como eu sempre faço, né, avisando, mas tá aí para todo mundo participar, compartilhe, se você estiver assistindo gravado, para mais pessoas poderem ser abençoadas. E nós vamos começar então, vou orando aqui enquanto o pessoal vai chegando e que a sua vida seja abençoada. Que você hoje receba uma porçãozinha a mais aí para aumentar o seu entendimento. E é isso. Vamos começar. Deixa eu tirar minhas canetas aqui, tô um pouco bagunçada. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, mais um estudo. Nós clamamos pela tua cobertura santa, Jesus. Peço a ti que o Senhor sopre esse estudo e que o Espírito Santo o vivifique com todo o poder e autoridade, com todo o conhecimento, entendimento, sabedoria, conselho, poder, temor do Senhor e o Espírito do Senhor, que são os 7 Espíritos que formam o Espírito Santo, como está descrito em Isaías 11, que tudo isso venha a ser derramado na vida de cada um que receber essas explicações para compreenderem ainda mais toda a palavra, todos os feitos do Senhor, a tua palavra que cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ela venha com esse poder e essa eficácia na vida de cada um nessa noite, e que o Senhor possa me usar para ensinar com o dom que o Senhor me entregou para edificar o teu povo, para abençoar os teus filhos, que eles recebam, Senhor, a porção que o Senhor separou para a vida deles e que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um. Preserva o coração de cada um, Senhor, que nenhum deles se perca, que nenhum desista, mas que permaneçam, prevaleçam sobre as suas próprias vontades com a tua palavra e que consigam, Senhor, alcançar a coroa da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Boa noite e vamos começar então. A gente vai dar uma olhada em alguns pontos dos primeiros livros aqui de Moisés. E antes de começar, eu só queria complementar o nosso estudo da semana passada sobre o altar. Eu citei, né, que o fogo ele desceu do céu e ele não se apagava. Os levitas eles alimentavam aquele fogo. Isso você encontra em Levítico 9, nos versículos 23 e 24, que diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, o fogo que veio do Senhor, né? Ele consumiu ali o holocausto sobre o altar e o povo testemunhou e aquele fogo ficou ali, então, permanentemente até que até que a história desenrolasse, né? A gente sabe que o povo perdeu a arca, depois teve a construção do templo, o templo foi destruído, mas nesse período aqui que o povo peregrinava até a entrada na terra de Canaã, o fogo não se apagava, como a gente estudou.
Parte 6, então a gente vai falar hoje sobre o lugar santo. E eu voltei aqui com o meu mapinha, aquele que eu estava na semana passada. Dá para ver direitinho, vocês conseguem enxergar como eu fixei aqui o negócio. Eu não sei se eu vou ter que levantar um pouquinho mais, eu acho, né? Mas tudo bem. Bom, vamos só recapitular, né? Que aqui são as 10 colunas, 3 de um lado, 3 de outro, sustentando tecidos de linho. No meio, 4 colunas, sustentando 3 tecidos estampados, né? Com estofa azul, púrpura e... esqueci a outra cor. Estofa azul, púrpura peraí. Cadê minhas anotações aqui? Cadê? Era a cortina, né? Deixa eu achar aqui. Carmesim. Púrpura e carmesim, que a gente já viu que o azul representa a morada do Senhor, o céu, a púrpura, a realeza, né, que são as vestes reais, e o carmesim, o sangue. Aí a porta, que é Jesus, dá a entrada para o átrio, que a gente estudou, né, que ele era todo cercado com colunas de bronze, e com linho, né, tecido de linho torcido, e que eram pendurados com vergas e ganchos de prata. Já estudamos também sobre o bronze ser o juízo, a prata ser a redenção, o branco ser a pureza, a santidade, o altar, onde a gente viu, né, que o fogo não se apagava, e é nesse altar que Jesus ele se entrega no tabernáculo celestial, né? Ele se apresenta como Cordeiro Santo, que tirou o pecado do mundo, e um único sacrifício aceito por Deus. Aqui no meio, entre o altar e a entrada do tabernáculo, está a bacia de bronze, que foi feita com os espelhinhos das mulheres, e aonde os sacerdotes limpavam, né, lavavam os pés e as mãos, que eram os únicos lugares que não tinham, né, alguma cobertura, como o corpo que ficava todo coberto com o linho e a cabeça, né, com aquela... eu esqueci o nome, tem um nome... É tipo um turbante, mas tem um nome certo. Mas a gente vai estudar depois sobre as vestes sacerdotais e vai ver isso com mais detalhe. E aí agora a gente vai entrar aqui. Aqui também tem uma cortina, né, um cortinado, que substitui a porta, na verdade uma cortina, um cortinado, que separa, né, o ambiente aqui da primeira câmara, né, a câmara externa da câmara interna. Esse ambiente aqui é o santo lugar e esse aqui é o santo dos santos. No santo lugar, o Senhor mandou que os sacerdotes colocassem aquilo que seria um serviço mais santificado na presença do Eterno. Então, nós temos ao norte, que fica, né, aqui a família de Merari e o estandarte de Dan, nós temos a mesa com o a mesa com os pães da proposição, estava já confundindo aqui os termos. E do lado sul, né, fazendo face com a família de Coate e o estandarte, me fugiu agora o nome da família ali que fica no sul, acho que é o de Ruben, não é? Calma aí. Estandarte de Ruben é a menorá. E aqui, faceando com o véu que dá para o Santo dos Santos, está o altar menor.
Hoje a gente vai estudar sobre a mesa e com os pães da proposição, o que eles significam, né? O que cada um aqui representa e o que significa esse lugar santo, né? Então, já falei aqui que era o local onde abrigava os elementos mais santificados para o serviço diante do Senhor. Então, no ambiente externo, onde as pessoas ficavam, né, os pecadores vinham trazer o seu holocausto para pedir perdão, né, apresentar ali os kobarnot, que são os sacrifícios, né, para perdão de pecados, ou então os sacrifícios pacíficos, a oferta contínua, as ofertas diante do Senhor, né, as ofertas pacíficas. Quando o povo vinha adorar, o povo ficava no átrio, na parte externa. Aqui dentro, somente os sacerdotes podiam entrar. Então, esse ambiente ele era separado, por isso que a gente diz que ficavam os elementos santificados, porque a gente já aprendeu que santificação é separação. Então, tudo aquilo que precisava ficar separado, incontaminado do ambiente externo, do ambiente que representava o serviço mais material que a gente estudou na semana passada, ele ficava aqui nessa recâmara externa. Aqui os sacerdotes podiam entrar. Aqui na câmara mais interna, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, porque a Arca da Aliança estava aqui e o Senhor, né, manifestava a sua glória a partir daqui. Então a glória do Senhor, ela saía da arca, passava aqui pelos elementos que estavam mais próximos dele, porque eram mais separados, e saía aqui através das mãos do sumo sacerdote para abençoar o povo ou para trazer respostas de oração na estola sacerdotal que ficava no sumo sacerdote para trazer respostas de oração ao povo de Israel, certo? Então, dada essa introdução, vamos lá ler Êxodo 25 e Levítico 24, só para nós termos uma base aqui na escritura sobre o que nós estamos lendo. Lembrando, né, que em Êxodo sempre há duas passagens ali falando sobre o tabernáculo, né, as ordenanças do Senhor a respeito do tabernáculo. A gente vai ler em Êxodo 25, mas também tem alguns detalhes em Êxodo 37. Só que hoje a gente só vai ler Êxodo 25, mas você aí depois enriqueça os seus estudos lendo lá Êxodo 37. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura, de 1 côvado a altura e de 1 côvado e meio. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Só para explicar aqui, né? Vamos pegar já o texto para explicar um pouquinho. Essa mesa era uma mesa pequena, na verdade, né? Se a gente for meio que converter o côvado para centímetro, seria mais ou menos 88 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Então, era uma mesa ali pequena, onde o Senhor ordenou, né, essa madeira de acácia que a gente já estudou, que significa a vida humana, né, a vida do homem. Aquela mesa, né, a vida do homem seria coberta nesse ambiente pela glória de Deus, que é o ouro. E nessa mesa ele ordenou que ela tivesse um detalhe, uma bordadura, né? Essa borda sobre a mesa, né, esse detalhe que envolvia a mesa e a moldura, eles representam uma coroa. E essa coroa representa a realeza. Que mais aqui?
Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Porque ele ordenou essas argolas, né? Na verdade, para que a família que fosse, que se não me engano, é a família de Coate, né? A família de Coate que tinha que transportar nas jornadas, né? Eles não poderiam tocar nas coisas que eram santificadas ao Senhor, e então o Senhor ordenou que fizessem varas de madeira de acácia cobertas de ouro, porque esses utensílios pertencem a um ambiente separado para ele. Não é um utensílio nem algo que foi colocado para juízo, como os objetos de bronze que ficam no átrio, mas aquilo, e que também tinham varas, né? Porque nada poderia ser tocado pelas famílias, apenas pelas famílias, a família de Arão, os sacerdotes. Então o Senhor ordenou essas varas que iam presas nessas argolas, e os filhos de Coate podiam carregar ali sem tocar em algo que estava santificado. Perto da moldura estarão as argolas, com lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro por meio deles, se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Agora a gente vai lá para Levítico ver sobre esses pães da proposição, Levítico 24, e depois eu vou explicar com mais detalhes a respeito da mesa, dos pães, o que ela significa, né? Eu já estou trazendo algumas informações ao mesmo tempo que eu leio, para não ficar uma leitura muito cansativa, ficar mais dinâmico aqui, mas eu vou trazer mais detalhes depois. Então vamos lá. Levítico 24, versículos 5 até o 9 diz o seguinte: Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Eu estava dando uma estudada e uma das informações que eu obtive é que esses pães, eles pesavam cada um cerca de 5 quilos, não era um pãozinho pequeno ali. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Então, aqueles objetos de ouro que o Senhor ordenou fazer aqui, quando ele ordenou a mesa, em Êxodo 25, os recipientes para incenso, as galhetas, as taças, né, que um vinho, era para quê? Era para colocar o incenso sobre cada pilha. Eram 12 pães, 2 pilhas de 6 pães, os pães representavam as 12 tribos, e esse incenso ele ia sobre as pilhas de pães. Cada recipientezinho ali ficava em cima de cada fileira e ele ficava queimando uma oferta diante do Senhor, que é a oferta queimada. O incenso ele representa adoração, como a gente viu. E daqui a pouco a gente vai entender melhor por que dessas ordenanças todas, né? Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então, informações importantes. Esses pães só eram trocados no sábado. Eles ficavam ali a semana toda com o incenso, né, sendo apresentado como oferta queimada, e os sacerdotes podiam comer, só os sacerdotes podiam comer desses pães ali no lugar santo, mas nenhuma outra pessoa, era para eles aquilo. Então a gente vê que coisas consagradas para Deus eram consumidas pelos sacerdotes. E por que isso, né? Agora vamos para a explicação mais detalhada sobre tudo isso. Bom, madeira de acácia, se lembrem, né? A vida do homem
O ouro representa a glória de Deus, então ali o Senhor estava colocando uma mesa coberta da sua presença. E a mesa, ela significa comunhão e intimidade, né? É numa mesa que você se senta para conhecer mais alguém, é numa mesa que você se senta para partir o pão, para ter comunhão. E obviamente que aquela mesa ali, ela representava a comunhão com Deus. Aquela mesa ficava do lado direito da porta para entrada no lugar santo, como eu mostrei, né? Como tá entrando uma galera aí, eu vou mostrar aqui de novo, que ela fica ao norte, no estandarte de Dan aqui, com a família de Merari, né? A família dos levitas, e ela ficava, então, aqui a entrada, ela ficava à direita da porta, então ela ficava aqui, né? Na frente da menorá. Essa mesa, né, com esses pães, que além de pães da proposição, peraí só um minutinho, engasguei. Além de pães da proposição, em Números 4, ele aparece como pães da presença, em algumas traduções. Números 4, 7. Depois você pode dar uma olhadinha aí se na sua aparece assim. Mas em algumas traduções ele aparece como pães da presença, o mesa da presença. Em hebraico é lechem apanim. Lechem é pão, pães, pão na verdade, e apanim é faces. E por que isso? Porque dentro da cultura judaica explica-se que esses pães eles tinham duas faces, eles não tinham uma face só, né? Eles eram compostos por duas faces. Uma característica importante desse pão é que ele não tinha fermento. E lembrem-se, né? Agora a gente está na Semana da Páscoa. Quem participou ano passado do estudo de Deuteronômio deve se lembrar do dia que a gente estudou a Pêssar e a gente estudou sobre o matzá, que é o pão sem fermento que os judeus devem comer. E foi um pão feito às pressas, né? Por isso que foi feito sem fermento, ele foi feito às pressas. E o pão sem fermento, ele representa a humildade no homem. Então, aqueles pães que iam estar ali na presença do Senhor, eles estavam sem fermento para representar que diante do Senhor nós devemos ter humildade e reconhecer que tudo provém dele. Esses pães, né, representavam lá, estava lá um para cada tribo, porque eles representam a provisão do Senhor, o sustento, né? Não só eles representam também a dependência do homem, a dependência material que o homem tem, a necessidade material, perdão. Eles representam a necessidade material que nós temos, né? Tanto comida, como vestes, como tudo. E o Senhor, ele supre todas essas coisas e o pão ali, ele representa então a nossa provisão. A provisão que vem de Deus para todas as áreas da nossa vida. Aquela mesa, ela estava representando as nossas necessidades físicas e também, né, a nossa dependência da vontade e graça do Senhor. Aí, outra coisa, né? Antes de eu entrar nesse trecho de Mateus 6, se você quiser ir abrindo aí, eu vou ler um trechinho de Mateus 6. Mas a mesa, dentro da cultura judaica, né, o entendimento que eles passam de geração em geração, que é o entendimento que nós devemos ter, ao invés de ficar tentando supor algo, né? Se Deus já deu os oráculos dele, né, o conhecimento dele para aquele povo, a gente deve aprender com eles o significado para poder entender o que Jesus falava, inclusive. E eles explicam que a mesa ela representa a bênção dos alimentos para todo o mundo. Então, por isso que ela jamais ficava vazia. Mesmo quando eles andavam nas jornadas, os pães ficavam ali sobre a mesa durante toda a peregrinação deles no deserto.
E essa bênção sobre o alimento, ela vem a partir de uma matéria com substância. O que isso significa? Os rabinos explicam que Deus ele criou o mundo a partir, né, do nada. Só que a partir do momento que ele criou o mundo, ele passa a manifestar a sua glória e o seu poder nas coisas que ele criou, na matéria que foi formada por ele. Então as coisas passaram a ser transformadas. E aí a gente deve lembrar, né, de alguns milagres que foram feitos com alimentos e coisas materiais de multiplicação, porque é isso que esses pães ali e essa mesa eles representam diante do Senhor. É, Por exemplo, eu peguei algumas aqui que é o lance lá de Elias com a viúva. Lembra quando ele perguntou para ela, né, o que você tem aqui que eu possa multiplicar, porque ele pediu algo para ele comer. Ela falou que ela não tinha nada mais, ela era viúva, tinha 2 filhos. E aí ele perguntou, mas o que você tem aqui? Né? Aí ela mostrou que ela só tinha uma vasilha com azeite. Aí ele fala para ela, então estou falando por alto aqui a história, depois vocês leem lá com mais detalhes e certinho. Mas aí ele fala para ela, vai pela aldeia e pega todas as vasilhas que você conseguir. E aí ela pediu para os filhos, né? Eles reuniram todas as vasilhas e eles começaram então a despejar segundo a ordem de Elias, né? Que Elias abençoou, e eles começaram a despejar ali nas vasilhas o azeite e só parou de derramar e de multiplicar quando eles colocaram na última vasilha. Então, nós temos aqui o milagre, né, de multiplicação sobre uma matéria com substância. O azeite ele era uma provisão para aquela família, porque ele sustentou eles, né, ao longo de todos os anos seguintes. Tem também a multiplicação, a famosa multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, que foi feito, né, na multidão ali, que Jesus alimenta o povo, né, depois dele ensinar, aquela turma toda que estava ali, e os discípulos então encontram o menininho, né, Felipe, acho que encontra o menino, se não me engano, não vou lembrar agora quem foi. Mas enfim, nesse estudo aqui não faz tanta relevância a gente saber qual foi o discípulo que encontrou, mas ele identificou um garoto jovem ali, um rapazinho com 5 pães e 2 peixes, levaram diante de Jesus, que abençoou os 5 pães e peixes diante do Pai, e aquilo foi multiplicado e alimentou e ainda sobejou e ficou ali algumas cestas para os discípulos. Então, mais uma bênção, né, de multiplicação aqui, representando a mesa e os 12 pães. E a outra é uma transformação, um milagre, né, que não foi de multiplicação, mas foi de transformação, foi de provisão, que foi Jesus no casamento com a água, né, que ele transforma em vinho ali para suprir uma demanda emergencial ali, que o vinho tinha acabado. Então, entendam isso, né? Essa mesa ela não está ali à toa. Essa mesa ela representa as bênçãos que o Senhor derrama sobre todas as nossas necessidades materiais, tanto de comida quanto de provisão que a gente necessite na nossa vida, né? Sobre os pães já falei que representa a humildade, né? Por não terem fermento. E aquele incensário que estava sobre os 12 pães, o que ele representa? Aquele incensário ele tinha uma especiaria específica que era o olíbano. Eu até citei sobre o olíbano quando a gente estava falando sobre as matérias, os materiais utilizados, mas eu vou trazer aqui com mais detalhes, porque vale muito a pena a gente entender o que isso representa, né? Então, só recapitulando, que o olíbano, ele é uma especiaria que é uma seiva, né, uma resina que é tirada da casca de uma determinada árvore, que escorre quando você... Bom, estou lendo e repetindo, estou repetindo o negócio, eu vou ler.
É uma resina aromática que escorre após incisão da casca. Ela tem um gosto amargo e picante, porém ela é muito perfumada. E quando ela sofre combustão, sai uma fumaça branca. Por isso que no hebraico essa especiaria ela é chamada de levorá. Se não me engano é isso. Peraí. É levorá. Levoná, perdão. Levoná, porque essa palavra no hebraico ela deriva de uma raiz que significa branco. E essa especiaria ali, né, esse incenso com essa fumaça branca diante do Senhor, representa a justiça de Deus para cumprir as suas promessas ao seu povo. Então, vamos lá. Uma mesa que representa a comunhão e intimidade com o Senhor, possuía 12 pães representando as 12 tribos e por cima dela estava um incensário queimando um incenso, queimando ali diante do Senhor a sua oferta de gratidão, né? Uma oferta queimada, porque toda oferta é para agradecer, é adorar, né? Uma adoração, uma forma de adoração, e está ali identificando então a justiça de Deus para cumprir as suas promessas. E qual é a promessa que está ali debaixo daqueles 12 pães e aquela mesa? De que o Senhor abençoaria o povo com provisão para suprir as necessidades materiais, né, do homem, tanto as necessidades físicas, tanto a comida como o que se vestir, a provisão, a prosperidade, ela viria, né, ali estava representando isso. Por que aqueles pães eram trocados somente no sábado? Porque o sábado é o dia do descanso. Lembrem-se dos estudos de Deuteronômio. O sábado sendo o dia do descanso, né, era um dia que o homem tinha que ficar sem trabalhar, focado em se alegrar naquele dia com a sua família, numa mesa, comendo, bebendo, apresentando o Kiddushim, né, que é a santificação ali do pão e do vinho, e consagrando aquele dia diante do Senhor, um testemunho de que Deus descansou no sétimo dia, mas também uma aliança, a aliança do Shabat, ela representa que a gente, né, povo de Deus, pode descansar do seu trabalho e se alegrar na comida, né, se comer bem, se alimentar bem, porque os próprios dias do sábado ele proveria, né, uma bênção para os outros dias da semana e haveria sustento e isso haveria o suprimento necessário para as nossas necessidades. Então, de todo Shabat, os sacerdotes apareciam com os pães novos e o pão era tirado dali, o pão da outra semana que estava ainda fresco. Esse era um dos milagres que acontecia dentro do tabernáculo. Os pães não apodreciam, não perdiam sabor, eles ficavam frescos e os sacerdotes se alimentavam daquele pão ali no lugar santo diante do Senhor. Agora vamos ler Mateus 6, que eu falei para vocês abrirem aí, e com essas explicações, essa passagem vai fazer ainda mais sentido para nós. Por isso vos digo, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, dentro desse contexto que nós estamos estudando, né? Jesus, o que ele está falando ali? Queridos discípulos, ouçam. Deus, ele preparou uma mesa revestida de ouro, aonde ele ordenou que se colocasse ali uma borda representando a realeza. Então vocês que são sacerdotes reais, vocês que servem ao Senhor, ele provê o que vocês precisam, o pão que vocês precisam, a necessidade que vocês precisam suprir diariamente. O Senhor, ele é fiel e justo e ele vai cumprir o que ele prometeu. Por isso que todo sábado, diante do Senhor, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, o sacerdote ele está num ambiente santificado, separado, onde só ele entra na presença do rei, do Pai. Naquele tempo, né, Deus era o rei de Israel. Hoje em dia, Jesus está no trono, né, ao lado do Pai com o cetro de justiça, porque o Senhor passou para ele o reinado. E ali diante do rei, o sacerdote, numa mesa real, né, no sentido de realeza, né, ele tinha ali o sustento que estava com uma adoração ali, queimando um perfume suave nas suas narinas, não nas narinas de Deus, mas nas suas narinas queimava um incenso de adoração que lembrava ele, naquela fumaça branca, lembrava ele que o Senhor ele era justo e que ele cumpre as suas promessas. Então, não vamos esquecer, né, que nessa mesa também havia as taças com o vinho. Então, diante da mesa do rei existe pão e vinho. O vinho ele representa alegria também, né? E aqui nós temos também quem? Jesus Cristo sendo revelado. Vamos lá para João 6, e eu já entro nessa explanação sobre Jesus, mas que muitos já devem ter associado com a ceia, né? O corpo e o sangue. Peraí, João, cadê você? João 6, versículo 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Aqui ele está se referindo ao maná. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o maná ele é o pão que desceu do céu para alimentar o povo. Inclusive, esses pães, né, que eram feitos ali enquanto o povo estava no deserto, eram produzidos pelo maná. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus, né, ele
é o pão que o Senhor enviou dos céus para que a gente possa um dia, a gente já possa, na verdade, sentar à sua mesa, né, e desfrutar de todas as suas promessas, desfrutar da sua comunhão, da sua intimidade, desfrutar de tudo aquilo que a nossa alma necessita e descansar sabendo que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, que é a bênção que até Paulo dá, né, para os filipenses, porque os filipenses estavam suprindo, né, o que ele precisou no momento de aflição ali, eles enviaram o mantimento e tudo mais, e a gente deve ter esse coração, né? A humildade, o pão sem fermento, ele representa isso também, a gente não achar que a gente, por ter mais ou receber mais, a gente não precisa ajudar os outros. Na verdade, o Senhor, Ele coloca sobre as mãos do justo, porque Ele sabe que o justo compartilha e abençoa outras vidas. Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, receba essa palavra sobre a sua vida, né? Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, né? Deixa eu só finalizar aqui. A gente vai entrar nos pormenores sobre a arca, mas eu só quero te mostrar o seguinte. A arca do Senhor, ela ficava aqui e a sua glória se manifestava, né? Sua glória, ela resplandecia. Antes dela chegar aqui sobre o povo, ela passava sobre dois ambientes. A mesa e a menorá, e também o incenso menor, né? Que é o altar menor, aliás. Incenso menor. O altar menor é onde queimava o incenso de adoração. Mas a glória do Senhor, ela está sobre a nossa vida material. O que isso significa? Que a nossa vida material, ela deve ser guiada pela palavra de Deus, porque a Arca da Aliança, ela também representa a palavra do Senhor, a Torá. Certo? Então, se você quer uma vida abençoada, uma vida com provisão do Senhor, ande na justiça do Senhor e as bênçãos te acompanharão. E por isso você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode mandar aqui nas caixinhas as dúvidas. Mas nós encerramos e vamos orar. Também, se alguém quiser deixar um recado, pedido de oração, enquanto eu estiver orando, fique à vontade. Vou esperar um pouquinho, ver se alguém quer dizer alguma coisa. Se não tiver dúvida, por favor, só coloque tá tudo ok, para eu saber que não tem ninguém digitando aí para fazer perguntas. Tá tudo certo? Bom, vamos lá, então vamos orar. Se tiver algum pedido de oração, vai colocando que eu vejo aqui nos comentários. Lembrando que quando coloca na caixinha de pergunta, eu não cito o nome. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, nós Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome. Pai, obrigada pela Tua provisão, por o Senhor ser um Deus que é fiel, que é justo para cumprir as Suas promessas. E debaixo de tanto entendimento, Senhor, de tanta revelação que hoje nós tivemos, o nosso coração primeiramente pede perdão por muitas vezes sermos ansiosos, por muitas vezes ficarmos angustiados, ao invés de confiar no Senhor, confiar que o Senhor provê, confiar que basta nós nos sujeitarmos à Tua palavra para vermos as Tuas bênçãos nos acompanhando. E coloca, Senhor, descanso no coração destes que estão esperando respostas, que estão esperando a provisão, estão esperando, Senhor, os clientes, os inquilinos e as negociações, para que eles se lembrem que eles independem
de qualquer coisa deste mundo, porque o Senhor provê. Se for necessário, assim como o Senhor multiplica o pão, o Senhor multiplica nas mãos deles o que eles precisam. Então, que hoje eles possam declarar diante do Senhor: eu confio que o Senhor multiplica aquilo que eu preciso, porque o Senhor é um Deus que supre necessidades em Cristo Jesus. Então, nós pedimos perdão, Senhor, e confiamos, já agradecemos a Ti pela multiplicação nas nossas vidas, naquilo que nós precisamos verdadeiramente, e que nós possamos, Senhor, guardar essa palavra, guardar esse estudo e permitir que o Espírito continue ministrando nos nossos corações ao longo dessa semana, para que nós possamos crescer, desenvolver a nossa fé, de amadurecer o nosso espírito, Senhor, e agradar o Senhor, porque o Senhor se agrada do coração que confia. O Senhor se agrada daquele que tem fé, e é impossível agradar a Ti sem confiança. Então, novamente, Senhor, nos perdoa e abençoa a semana de cada um, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa as casas, abençoa o que eles já têm dentro de casa e que eles possam ser abençoadores de outras vidas, porque o Senhor põe na nossa mão para que a gente multiplique todos os talentos, os dons e as sementes. Então, que todos possam aqui, Senhor, compartilhar esse estudo para abençoar outras vidas com uma semente que é a Tua palavra, e também possam, Senhor, ter as suas mãos cheias para serem abençoadores de outros, que o Senhor orientar, abençoar e suprir as necessidades. Nós te adoramos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor nos entrega, e pedimos para que o Senhor esteja com a sua mão, na sua graça sobre a nossa vida, e nos protegendo e nos guardando de todo o mal e do devorador. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe então a sua vida, continue meditando aí sobre esse estudo, e uma boa semana. Até semana que vem. Semana que vem a gente estuda sobre a menorá, o candelabro. Tá bom? Boa semana. E é isso aí. Até mais.